Inscreva-se, deixe o like e ative o bino. Orçamento que estamos votando hoje, presidente. Obrigado. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhores deputados, senhores senadores, eu quero me dirigir aqui à população brasileira para mostrar o nível de esculhambação que é esse nosso país. Nós estamos votando aqui sobre 6 trilhões de reais, o dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos, de um texto que foi aprovado há 40 minutos e tem 2.800 páginas. Esse é o nível de cuidado que o parlamento brasileiro tem com o seu dinheiro, pagador de impostos. E eu olho para o plenário aqui, e é uma pena que eu não consiga mostrar, porque agora a câmera está em mim, mas eu digo para vocês que de quase 600 parlamentares, entre deputados e senadores, nós temos aqui, chutando alto, sendo generoso, 30 parlamentares para votar o orçamento de 6 trilhões de reais. E que nós tivemos aí seus 40 minutos para analisar 2.800 páginas. Mas nesses 40 minutos eu ainda consegui puxar algumas coisas para alertar a população do saque que está sendo feito ao bolso do trabalhador. Veja, no último ano nós tivemos, por parte do governo Lula, gasto de 2 bilhões e 150 milhões de reais com viagem, com passagem diária, hotel, muitas passagens de classe executiva, muitos hotéis de 4, 5 estrelas. Nós estamos aqui aprovando agora o orçamento enviado pelo governo Lula, 820 milhões de reais para habitação no Brasil inteiro. Logo, os petistas falam tanto sobre os moradores de rua, sobre a pobreza, sobre a miséria. Gasta-se mais do que o triplo com viagem e diária de ministro do governo do que com habitação para o Brasil inteiro. Esporte, nós tivemos as Olimpíadas. Então ministra dos esportes, o presidente Lula, celebrando o desempenho do Brasil nas Olimpíadas. Nós estamos mandando 400 milhões de reais para o esporte e, mais uma vez, repito, o gasto no último ano, mas vamos comemorar que pelo menos o gasto do ano passado vai ser menor que o gasto desse ano com passagem diária. Aliás, esse é um princípio, esse é um paradigma que nós sempre temos que comemorar o dia de hoje, enquanto a gente está no governo do PT, porque com certeza o dia de hoje é melhor que o de amanhã. 400 milhões de reais sendo enviados para o esporte, quando a gente tem um gasto de 2 bilhões e 150 milhões de reais com passagens diárias. Saneamento, 2 bilhões de reais, ou melhor, 1 bilhão e 900 milhões de reais para o saneamento básico do Brasil inteiro. Aqueles deputados em São Paulo que tanto criticaram a reforma no saneamento feita pela Assembleia Legislativa e pelo governo do Estado, em nível federal, mandam menos dinheiro para o saneamento básico do que para a passagem e diária de ministro do governo. E aqui eu quero falar também sobre os programas sociais. Corte de 7 bilhões de reais no Bolsa Família, promovido pelo governo Lula. Corte de 2 bilhões de reais na educação, promovido pelo governo Lula. Corte de 3 bilhões de reais na ciência e tecnologia, promovido pelo governo Lula. Na hora de pensar em habitação, em esporte, em educação, em ciência, aí precisa fazer ajuste, aí precisa apertar. Agora, na hora de falar de super salário, de juiz, de promotor, de benefício acima do teto de ministro do Estado, que acumula cargo em empresa estatal, vai um dia e ganha 24 mil reais por mês, mais os 44 mil de salário de ministro de Estado, nisso eles não querem mexer. Ou nas centenas de bilhões de reais que a gente dá em privilégios tributários para grandes empresas, que os petistas tanto dizem combater, mas quando estão no poder, tira dinheiro do pagador de imposto pobre para dar privilégio tributário para grande empresário amigo do governo, para os irmãos Joesley e Wesley, para Rubens Ometo, para aqueles que todo mundo aqui sabe que transita nessa casa, transita no Palácio do Planalto e consegue benefício aqui, ó, no orçamento da União. Não posso deixar de falar também, presidente, 26 bilhões de reais, e a gente sempre fala do nosso judiciário mais caro do mundo e um dos mais lentos, 26 bilhões de reais só para a Justiça do Trabalho. Vamos comparar com o orçamento da segurança pública para o Brasil inteiro? 17 bilhões de reais. A Justiça do Trabalho custa quase o dobro do que a segurança pública no Brasil inteiro. Custo deste Congresso Nacional,
14 bilhões de reais para deputado e senador pagar os seus salários dos seus assessores, as suas passagens, a sua gasolina, o seu carro, a sua segurança. Um gasto maior do que a maior parte dos ministérios do governo. E para fechar, presidente, registrar o que eu registro todos os anos. O assalto institucional contra o Estado de São Paulo, que é aquele que mais contribui, que tem a maior população, que proporcionalmente tem o menor número de deputados. E quando a gente compara GND 4, que é a rubrica de investimento, São Paulo vai receber 109 milhões de reais do orçamento da União. Brasília, o Distrito Federal, vai receber 1 bilhão, 10 vezes o que São Paulo vai receber. Esse assalto institucional que a gente se submete desde o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, nesse pacto federativo que assalta os paulistas e continua até hoje. Por isso, registro meu voto não ao orçamento que estamos votando hoje, presidente. Obrigado.